Olá, aqui quem fala é o César Brode, diretor de Relacionamento com Comunidades do Linux Professional Institute. Eu estou saindo agora para mais um evento, o eInfo, onde eu vou aplicar mais uma vez provas de certificação, lá em parceria com a FACAP. E sempre que eu vou aplicar uma prova de certificação, bastante gente me pergunta assim: existe alguma maneira legal para estudar para a prova? Quais são as suas dicas para estudar para a prova? Eu já tenho falado sobre isso, mas aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho sobre a forma que eu recomendo que as pessoas estudem, tá? Eu vou usar como exemplo, só para variar, a prova de certificação Linux Essentials, que é a prova de entrada no mundo das certificações do Linux Professional Institute, tá? A primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: o melhor lugar, o principal lugar para vocês olharem os tópicos que vão cair na prova é esse endereço direto aqui, o wiki.lpi.org. Claro, tudo isso eu vou colocar ali embaixo na descrição desse vídeo, todos esses links, tá? Deixa eu aumentar o tamanho aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui vocês veem então que eu tenho os objetivos para absolutamente todas as provas do LPI. Vamos dar uma olhada então no Linux Essentials versão 1.6. Se vocês fizerem o scroll aqui na página, vocês vão ver que ali adiante já tem as instruções para essa prova em português. Então, quem preferir, use em português. Eu sempre recomendo que desde cedo já procurem aprender inglês, porque a linguagem da tecnologia, quer a gente goste ou não, é de fato o inglês e não há uma perspectiva de que isso vá mudar. Mas aqui para o nosso exemplo, vamos olhar então aqui o português. Então aqui está a apresentação do que é a prova e os tópicos todos aqui da prova do Linux Essentials, tá? Cada um desses tópicos vocês podem ir direto aqui para o link e ele vai dar a explicação direitinho do que vai cair em cada um desses tópicos, tá? Então eu recomendo, primeiro, que vocês leiam absolutamente tudo isso daqui e entendam o que vai cair na prova. Aí vocês façam o seguinte: depois de lido, copiem aqui os objetivos todos, os tópicos então todos da prova Linux Essentials até o final. Ctrl C para copiar. Vou abrir aqui uma outra aba onde eu vou abrir o meu Google Drive. E aqui no Google Drive eu vou criar uma nova planilha, um novo Google Sheets. Eu já vou dar o nome aqui de cronograma de estudo. E aqui eu vou colar então os itens que eu puxei lá do wiki. Então vocês estão vendo aqui, tá bonitinho e tal. Eu vou fazer umas coisas aqui só para dar uma melhorada. Eu vou inserir uma coluna à esquerda. Pronto. Aí agora eu vou também inserir uma linha acima aqui então. Inserir uma linha acima. Então agora aqui eu tenho os tópicos, ficou na cor que eu colei de lá, e aqui eu vou ter as datas. Vou dar uma redimensionada nessas tabelas aqui para ficar mais bonitinho. E aí veja bem, esse aqui é um tópico que agrupa todos os demais tópicos ali. Então esse daqui eu posso só dar uma negritada nele, redimensionar a tabela de novo. Vou fazer isso com todos os principais tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4 e tópico 5, que são os 5 tópicos que eu tenho, tá? Vocês já sabem, então, que o peso que aparece aqui do lado dos tópicos para o LPI é justamente o peso, são o número de questões que vão cair na prova, tá? Então agora eu tenho os tópicos principais e o que eu tenho aqui para estudar. Reparem que como eu fiz uma cópia simples, se eu chegar e vir aqui, eu já vou para o link externo, onde está a descrição daquele tópico. Então ele já pula para lá direitinho, fica fácil de eu ver cada uma dessas coisas quando eu tenho que me lembrar o que eu quero estudar, tá? Aí o que eu vou fazer em seguida também, eu vou compartilhar essa planilha com o meu grupo de estudos, tá? Porque a gente estudar em grupo sempre é mais efetivo do que estudar sozinho. Então
Então a gente vai compartilhar, vai pegar o arquivo compartilhável e aí a gente vai poder compartilhar isso daí com todo mundo. O que eu vou fazer agora então? Eu vou colocar aqui o que eu considero como o meu grau de dificuldade. E esse meu grau de dificuldade só vai ter 3 opções. Vai ser a dificuldade que vai ser média, fácil, ou aliás, fácil, média ou difícil, para cada um desses itens aqui, tá? E aqui eu vou colocar as datas, onde eu vou começar a estudar esses tópicos aqui, tá? Eu vou colocar uma data geral, que vai ser a data que eu começo a estudar cada um dos tópicos, e lá no final, para o último tópico, eu vou só escrever aqui, final. Esse não ficou da mesma cor, não faz mal, isso aí tudo eu posso ajustar. Aqui eu vou colocar a data, então, com a qual eu me comprometo a estudar. Então, digamos o seguinte, a próxima oportunidade que eu tenho para fazer a prova, vamos supor que seja no dia 13 de outubro. Tá? Então, vamos colocar aqui, isso vai ser 13 de outubro de 2019. Tá? Claro que essa data aí vai depender do dia que vocês colocarem para fazer a prova. Eu estou imaginando aqui, por exemplo, eu vou fazer a prova no dia 15 de outubro, aí eu vou colocar como a última data que eu tenho para estudar o dia 13 de outubro. E eu vou me comprometer a estudar com a data de amanhã. Então, hoje é dia 4, amanhã será o dia 5. Então, vou colocar lá em cima o início do meu estudo. Opa, não dei enter aqui. Ok. Aí, vou colocar aqui em cima o início do meu estudo no dia 5 de outubro de 2019. Tá? Então, entre o dia 5 de outubro e o dia 13 de outubro, eu tenho aí 8 dias. Tá? Vou começar a estudar amanhã, tenho 8 dias, digamos assim, 7 dias aí, para não considerar talvez ali o último dia do dia 13 de outubro. Aí eu vou começar a dividir aqui as coisas onde eu vou estudar. E aí onde eu vou estudar, onde eu tenho que estudar mais e onde eu tenho que estudar menos. Vamos supor, por exemplo, isso é só uma suposição, tá? Que em termos assim de entender o que é a comunidade Linux, o que é o open source, eu já sei o que é a licença GPL. Esse tópico aqui, basta eu ler uma vez só, que eu já vou saber o que é. Então, vou colocar aqui como fácil para todo esse tópico. E aí aqui eu vou dizer assim, não, isso daqui eu faço uma revisão, eu pego o livro lá do Luciano Lourenço, que também eu vou colocar aqui no link, é um livro de 90 páginas, já preparado para essa mais recente versão da prova Linux Essentials. Aí vou pegar aquela parte relativa ao tópico 1, vou ler por 4 horas e aí já está liberado o meu dia. Beleza, então eu ainda tenho mais meio dia ainda do dia 5 para eu continuar estudando para o tópico 2, tá? 2019. Esse daqui, tipo, vamos supor, tá, eu já conheço alguma coisa sobre linha de comando, mas não é alguma coisa que é tão trivial para mim. Como é que eu vou saber se isso é trivial ou não? Aí eu vou clicar aqui e vou lá para aquele link aí. Vou lá para aquele link e vou dar uma olhada ali no que vai cair na prova da linha de comando. O básico sobre a linha de comando. Eu sei o que é o globbing, eu sei quando eu uso a questão do asterisco, de repente, para encontrar arquivos, quando é que eu uso a interrogação, tá? O globbing já tem a ver também com expressões regulares que vão aparecer em seguida. Tá? Então, o tópico 2 é tudo isso aqui. O bash, que é o shell, o bourne again shell, o comando echo, o comando history, quais são as variáveis que estão no ambiente path, sei, não sei, eu vou ser sincero comigo mesmo, tá? Então, aqui eu vou olhar tópico por tópico e vou, por exemplo, assim, tá, não, legal, eu entendo bastante disso, mas aqui eu vou ter que estudar mais sobre essa questão aí da variável path.
Então, para esse item 2.1, não é difícil, mas também não é fácil, eu vou colocar médio. Isso eu vou fazer para cada um dos tópicos que eu vou ir adiante, tá? Usando a linha de comando para conseguir ajuda. Eu vou considerar como fácil. Usando diretórios e listando arquivos, eu vou considerar também como fácil. Criando, movendo e deletando arquivos, eu vou considerar esse como difícil, tá? Então agora, aqui no primeiro momento, eu vou fazer um primeiro grande chute. Vamos supor que eu levei mesmo só meio-dia para estudar esse tópico 1. Aqui no tópico 2, eu tenho 2 que são fáceis. Então, eu vou atribuir um peso arbitrário. Eu vou dizer que aqui, como eu levei mais ou menos um dia, ou seja, se eu fizer uma média, vai dar 1 hora por cada fácil, aqui vão ser 2 horas. O médio, eu vou chutar 4 horas e o difícil eu vou chutar 8 horas. Podemos até anotar o nosso chute aqui do lado, tá? E chute, vocês sabem, é estimativa, é chute mesmo. Então, esse chute a gente vai poder calibrar na medida que a gente estuda. Então, aqui 1 hora mais 1 hora, aqui 4 horas e aqui 8 horas. Qual o total, então, que eu vou levar para estudar tudo isso daqui? Vou colocar aqui, isso daqui é igual a soma disso tudo aqui, fecho, enter. Deixa eu botar minha cara lá para cima, ok. Vou levar 14 horas. 14 horas, a grosso modo, são 2 dias, tá? Vamos dar uma folga aí para nós. Então, eu sei que aqui eu vou estudar. Eu tenho já meio-dia, eu vou colocar mais 2 dias por garantia, então vou estudar dia 5, dia 6, dia 7. Aqui, o próximo tópico, eu vou começar a estudar no dia 8 de outubro de 2019. Reparem o seguinte, isso daqui, como eu falei, essas 14 horas são um chute, tá? Então, daqui a pouco, vocês vão descobrir que nesse aqui que vocês consideraram que era difícil, que vocês achavam que vocês iam levar 8 horas, de fato, vocês levaram 10 horas, tá? E nesse aqui que era médio, que vocês achavam que iam levar 4 horas, levaram 6 horas, tá? Subiu para 18 horas. Mas reparem que vocês tinham 2 dias e meio, ainda ficou mais ou menos dentro da previsão. Sempre vai ficar na previsão? Não. Às vezes pode mudar. Tá? Mas aí vocês vão sabendo os dias que vocês têm na frente para ir ajustando o calendário de estudos. Existem mais graduações entre médio, fácil e difícil? É claro que existem também. Mas na prática, se vocês usarem esse pequeno cronograma aqui, do médio, do fácil e difícil, e se vocês deixarem ali, como eu deixei no final, que a prova acontece no dia 15 e eu marquei de estudar até o dia 13, vocês vão ter a chance de ir ajustando aqui, estudando um pouco mais e um pouco menos, até chegar na conclusão da prova, tá? Uma coisa que eu recomendo, esses números aqui, de novo, estão chutados, tá? Eu entendo que muita gente trabalha e o tempo que tem para estudar é à noite. E depois de um dia de 8 horas de trabalho, ninguém consegue estudar efetivamente com a mesma produtividade durante 4 horas, durante a noite, tá? Então, levem o tempo de vocês, sabe? Marquem a prova para um tempo que vocês sintam que realmente vocês consigam estudar, mas comecem a fazer esse cronograma no dia exato que vocês marcarem a prova. Por que que eu sempre recomendo para quem nunca fez nenhuma prova de certificação, para que comece com a prova Linux Essentials? Essa aqui é uma outra razão. Fica fácil de vocês irem acertando os tempos de estudo que vocês necessitam para saber o que vocês precisam para estudar a prova. E também, como é uma prova mais barata do que as outras, vai ser um investimento, vocês podem considerar como um investimento de aprendizagem até o caminho que vocês chegaram até a prova também, tá? Eu vou deixar, como eu falei, alguns links aqui embaixo.
Espero encontrar vocês aí nas provas presenciais do LPI e espero que todo mundo que faça as outras provas do LPI nos laboratórios da Pearsonville, que façam como muita gente já está fazendo, que coloquem um print do certificado no LinkedIn. É muito importante para o mercado de trabalho conhecer e saber o quanto que vocês estão investindo na aprendizagem de vocês e na certificação de vocês. E é isso que eu queria falar por hoje. Muito obrigado para vocês e até uma próxima vez.